Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos continuidade ao nosso retiro de Advento e Natal, olhando agora para a nossa meditação da segunda-feira da segunda semana do Advento. Vamos continuar fazendo os nossos exercícios espirituais, continuar seguindo a metodologia de Santo Inácio de Loyola. A Igreja nos propõe para essa segunda-feira da segunda semana do Advento o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. A metodologia é a mesma. Nos dispor para a oração, achando o nosso lugar, nosso cantinho de oração, preparando o nosso ambiente, preparando o nosso coração para esse encontro com Jesus. Pacificar, silenciar internamente, externamente, tomando a consciência plena de que estamos diante daquele que mais nos ama, de que estamos no encontro com Deus, no encontro com Jesus Cristo. Fazer a nossa oração preparatória, sempre pedir a Deus que todos os nossos desejos, pensamentos, ações, sentimentos sempre sejam direcionados por Deus. E a graça que nós estamos meditando nessa segunda semana. Meditamos a palavra de Deus e saímos depois desse encontro rezando um Pai Nosso, fazendo a revisão da nossa oração. A graça para essa segunda semana do Advento é essa. Senhor, ajuda-me a conhecer e a buscar o Teu jeito de ser e de agir. Senhor, ajude-me a Te conhecer, a aprender com Você como ser, como agir, a ser mais parecido com Jesus Cristo. Essa é a graça que nós estamos buscando nessa segunda semana do Advento. O Evangelho proposto para hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor os levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que maravilha esse Evangelho que São Lucas nos narra. E percebam que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos criou por pleno amor, mas respeita nossa liberdade, nosso desejo, nossas decisões. Se você quer ser salvo, Ele nos salva. Se você o buscar, ouvir a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, Ele salva. Não existe vida eterna para quem tem o coração cheio de pecado. Um coração sem pecado, perdoados por Deus, repletos da misericórdia de Deus, ganha vida eterna. E tudo em Jesus é vida. Por isso Jesus não fica indiferente nem ao nosso físico, nem ao nosso emocional, nem ao nosso espiritual. Nada fica oculto para Ele. E dessa forma, Ele ensina aqueles escribas e fariseus que é necessário o perdão dos pecados, é necessário a cura da paralisia, é necessário a restauração da dignidade, da autoestima, enfim,
nada fica oculto para ele. Jesus sabe que a vida plena, a vida em plenitude, depende do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, da nossa alma. E assim ele trabalha com cada um de nós. E assim que nós caminhamos durante esses exercícios espirituais, sempre observando as palavras de Jesus. Olhem para Jesus. Observem que Jesus ontem estava à beira do Mar Jordão, do Rio Jordão, e caminha começando a ensinar. Ele vai para a cidade e dentro de uma casa, rodeado de muitas pessoas, inclusive fariseus, doutores da lei, ele ensina. Ele recebe pessoas que o procuram, que queriam vê-lo, que queriam ouvi-lo, e cura. Para esses homens em especial, ele percebe a fé daqueles dois amigos que levam o paralítico até Jesus de qualquer forma. A demonstração da fé daqueles homens foi o que Jesus precisava para curá-lo. A demonstração da fé de outros e do próprio paralítico que se deixou ser levado mostra o quanto aqueles homens tinham a certeza de que Jesus o curariam, se não esforçariam tanto para levá-lo até em cima do telhado, para descer a sua maca, para fazer todo esse esforço. Prestem atenção no ambiente em que Jesus está. Observem, percebam toda a paz que gira em torno daquele homem que pregava, toda a paz que gira em torno daquele que se manifesta como Filho de Deus, toda a paz daquele que se manifesta com a sua misericórdia capaz de perdoar os nossos pecados. E é exatamente isso que Jesus faz. Cuida do emocional, do espiritual, mas também restaura o físico daquele homem paralítico. E assim foi. Vejam a reação das pessoas ao redor de Jesus. Vejam o que comentam. E se você estivesse aí? Se coloque dentro dessa cena evangélica. Você percebe ou se identifica mais com esses homens de fé que fizeram de tudo para levar o seu amigo paralítico? Com esse paralítico? Ou com os fariseus e escribas que murmuram? Com quem você se identifica? O que você ouve? Que sentimentos você tem? Observe Jesus, não tire os olhos dele. Veja como ele age com esse homem paralítico. Veja como ele age com esses homens de fé, que são capazes de tudo, porque tinham plena convicção de que Jesus poderia oferecer para eles aquilo que eles queriam, que era a cura do paralítico. Faça a revisão da sua oração. Que palavra mais te tocou? Que sentimentos predominaram durante a sua oração? Houve algum apelo? Deus te chama a alguma coisa? Que resistências você sente frente a isso? E não deixem de fazer a sua oração de atenção amorosa, sempre visitando o seu dia com a presença do Espírito Santo. Continue em oração. Continue se encontrando com Jesus Cristo para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Ele, ganhar essa graça de conhecê-lo e poder ser mais digno, poder ser mais perfeitos, como o Pai é perfeito, santos. Essa é a nossa caminhada de fé, essa é a nossa grande vocação. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vocês, sobre o vosso tempo de oração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.